Uma manhã agradável, uma manhã gostosa de se levantar e se arrumar e ir para a igreja. Antigamente tinha uma tal de roupa de domingo. Vocês lembram da roupa de domingo? Da roupa de ver Deus. Então a gente coloca, né? Essas roupas para a gente na casa ser claro. Isso aí é uma forma de dizer, né, que a gente quer estar na presença de Deus. Na verdade, não é a roupa que vai nos justificar diante de Deus, mas é o nosso coração. Abramos nossas Bíblias, irmãos, Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4, a partir do verso 46. João 4, 46. É o texto que vai falar da cura do filho de um oficial do rei. Diz assim: dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor, e informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judeia para a Galileia. Amém. Irmãos, queremos falar nesta manhã acerca da fé. Nós não podemos viver sem fé. A fé, ela é integrante básica da vida de um cristão. Paulo diz lá em 1 Coríntios 13, no último versículo: fé, esperança e amor. É um tripé ao qual todos nós devemos estar equilibrados. Quando um desses tripés ele desaba toda a nossa casa, desaba toda a nossa vida. E nesta manhã eu gostaria de falar-lhes acerca da fé. Essa história que João narra fala do drama de um oficial do rei. Naquela época era Herodes Antipas que estava governando aquela região. E este oficial do rei, ele viajou cerca de 30 quilômetros para procurar Jesus. Certamente nós imaginamos que aquele homem, ele era um homem de uma posição na sociedade, era um homem
importante do governador, o rei. Mas nós percebemos, irmãos, no relato, que todas as aparências externas, que a sua posição social não significavam nada naquele momento. Porque o que nós vemos ali, amados, é um pai ansioso pelo filho que está às portas da morte. Não sabemos que tipo de doença ou enfermidade havia sobre a vida daquele menino. E nós sabemos que naquela época, por exemplo, antibiótico não existia. Qualquer infecção era passível de morte. Talvez aquele menino estivesse piorando dia após dia, e o pai, impotente, olhando o estado do seu filho, toma a decisão de viajar até onde Jesus estava, porque de alguma forma lá no seu coração ele sabia que Jesus podia salvar a vida do seu filho. Quem é pai, quem é mãe, sabe o amor que nós temos pelos filhos. O coração fica apertado quando o nosso filho passa uma noite com febre. Nosso coração fica apertado quando nossa filha tosse a noite inteira. E o nosso coração fica mais apertado ainda quando temos de deixá-los no hospital e nós voltarmos para a nossa casa. Mas, irmãos, o que nós podemos ver aqui, que a situação era grave, a situação era de emergência. Por 2 vezes no texto é enfatizado que o menino estava à beira da morte. Se fosse nos dias de hoje, nós teríamos de chamar o SAMU com urgência, e se o pai tivesse posses, chamaria um helicóptero para levar imediatamente ao hospital. Mas naquela época não havia isso, mas havia Jesus. Agora é interessante, irmãos, observarmos o texto, que não é assim mencionado explicitamente. Havia uma multidão em volta daquele oficial do rei e em volta de Jesus, uma multidão que testemunhava aquela conversa, aquele pedido, aquela súplica daquele pai. E quando Jesus diz assim: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Observe, amados, que não virdes, se não virdes, está no plural. Jesus não está repreendendo o Pai, mas está repreendendo a atitude daquela multidão que o seguia, pois em vez daquela multidão estar ansiosa por ouvi-lo e crer em sua palavra, aquela multidão queria ver o milagre. Eram curiosos. É diferente do pai, que estava em desespero, mas que tinha fé e que sabia que Jesus podia curar o seu filho. Mas a multidão não. Eram curiosos. Eles queriam ver coisas sobrenaturais, coisas milagrosas. E Jesus os repreende. Não é ao Pai que Jesus está se dirigindo, mas aquelas pessoas que estavam em volta de Jesus e do oficial. E mais uma vez, o oficial aflito: depressa, Senhor, por favor, desce depressa, antes que meu filho morra.
Eu acho que ele ficou muito bravo com aquela multidão que estava atrapalhando. Jesus já estava caminhando, e aí Jesus resolve parar e falar com a multidão, e ele lá aflito: Senhor, despede logo essa gente, Senhor, esquece essa gente, deixa essa gente para lá. Senhor, meu filho está morrendo. Talvez nem dê tempo do Senhor chegar, mas eu creio que o Senhor pode fazer alguma coisa. Aí Jesus olha para ele e diz assim: irmãos, vai, teu filho vive. Em linguagem popular, volta para tua casa. Volta para tua casa, que o seu filho está bem. E diz aqui, irmãos, no verso 50, que o homem creu na palavra de Jesus e partiu. É interessante que não fala nada acerca de sentimentos daquele pai. Não fala nada das emoções que ele sentiu naquele momento. Diz tão somente que ele creu, que partiu. E aí você pode imaginar o seguinte: ele partiu para casa correndo, porque se fosse eu, faria isto, e se fosse você, faria isso também. Não é verdade, amados? Nós iríamos para casa. Vamos lá, vamos confirmar. Mas se os irmãos observaram no texto, vão observar que ao descer de volta a Cafarnaum, no dia seguinte, ele não voltou no mesmo dia. Ele estava chegando já em casa, quando os seus servos saíram e disseram-lhe que o menino estava bem. Aqueles servos também estavam chorando e sofrendo com a doença daquele menino. E o pai pergunta a que horas o menino se sentira melhor. E lá no verso 52 eles responderam: ontem, a hora 7ª. Ontem. O que aquele oficial fez naquele dia, nós não sabemos. Mas ele não voltou correndo para casa. Tal a sua fé, a sua confiança no Senhor. 30 quilômetros, você pode fazer sempre a seguinte conta: uma pessoa andando normalmente, ela anda 8 quilômetros por hora. Então em 5 horas, 4 horas, ele estaria em casa tranquilamente, porque era 1h da tarde. Mas no dia seguinte, aquelas pessoas lhe disseram: ontem o menino foi curado. Mas o que eu quero chamar a atenção de todos nesta manhã é perguntando: o que dirige a sua vida? É a fé, a sua fé no Senhor, ou os seus sentimentos? Quem aqui nunca foi tomado por uma sensação de fé e esperança num dia, e na manhã seguinte levantou-se com total desesperança das coisas? Quem aqui nunca foi dormir bem e ter um problema assim, mas dizer: eu vou conseguir fazer isso, fazer aquilo durante a semana, mas naquela noite você não dorme bem, os pensamentos a mil na sua cabeça, e aí você se levanta no dia seguinte totalmente desesperançado? Quem nunca disse assim: hoje estou confiante que as coisas darão certo, e amanhã diz assim: não sei não, viu? Não sei não. Quantos não se levantam numa bela manhã de domingo e diz assim:
assim: hoje louvarei a Deus com todo o meu ser e com muita disposição. E amanhã também tem culto, diz assim: não garanto nada que eu vou na igreja hoje. Hoje eu fui ao altar e depositei a minha vida e meus problemas. Mas amanhã eu recolho tudo de volta e coloco novamente sobre as minhas costas. Infelizmente, irmãos, a nossa vida com Deus tem dependido mais dos sentimentos do que deveria. E a temperatura da nossa confiança em Deus tem se escorado mais em nossas emoções volúveis do que nas promessas imutáveis da palavra. Estou dizendo a verdade ou estou mentindo? Ter a fé ancorada em sentimentos é sempre um grande perigo, porque os sentimentos são inconstantes, eles vão e vêm, vão e voltam. Hoje estou com muita vontade de servir ao Senhor. Amanhã depende se eu vou levantar com o pé direito. Já conhece essa expressão, né? Não mexe comigo, hoje eu levantei com o pé esquerdo. Então, se você levanta com o pé direito, você está bem. Parece jogador de futebol, né? Ele está indo para entrar no campo, quando ele vê a linha, ele tem que entrar com o pé direito. Como se isso mudasse alguma coisa. Mas às vezes, irmãos, o nosso dia, infelizmente eu digo isso, vai depender de como que eu levantei. Porque dependendo de como você levantou, nem cumprimentar o porteiro você cumprimenta. Você vai chegar no serviço, vai passar direto pelas pessoas e nem vai cumprimentá-las. E elas vão cutucar um ali e ele levantou o pé esquerdo hoje. Já viram isso acontecer? Irmãos e irmãs, quando os sentimentos se tornam mais importantes que a fé, eu acabo me tornando dependente das sensações. Se eu vou ao culto e não sinto a asa do anjo quase batendo em mim, se não vejo fogo descendo, se eu não tenho nenhum arrepio na espinha, logo imagino que Jesus não esteve ali naquele culto e volto para casa frustrado. Mas na verdade, amados, em nenhum momento da palavra você encontra isto. Você está aqui e a presença do Espírito Santo está aqui, e a presença de Jesus está aqui, independentemente dos seus sentimentos. Ele está aqui porque a palavra de Deus diz que quando as pessoas se reúnem em nome de Jesus, porque aqui não é uma reunião para vender produtos, em alguns lugares é, mas aqui não. Aqui é uma reunião que fazemos em nome de Jesus, e Ele está presidindo este encontro. Mas pastor, eu não estou sentindo nada. Irmão, o que for para você sentir? Se for para sentir, Deus pode até dar um bônus para a gente. Eu chamo isso de bônus. Você sai porque e diz assim: nossa, eu senti a presença de Deus. Isso, irmãos, é muito gostoso, é muito prazeroso sentir a presença de Deus num ambiente de fé, em meio aos louvores, em meio à adoração. Mas eu lhe garanto que Deus está aqui neste lugar, tanto quanto vai estar comigo na segunda-feira no metrô. Ah, mas lá no metrô eu estou sentindo aqui. Não, Jesus está com você. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século, e não apenas aos domingos, porque no domingo é gostoso.
casa do Senhor. Amo louvar, amo adorar. Eu volto para casa flutuando. Mas na pauleira da segunda, terça, quarta, quinta, sexta, o Senhor continua comigo. O Senhor continua com você. Portanto, amado irmão e amada irmã, se um dia você estiver triste no culto, com o coração apertado, e perguntarem: quantos estão aqui sentindo a presença do Senhor neste lugar? E você não estiver, não se preocupe, tão somente creia. Porque diz lá em Isaías 57:15, Deus dizendo: habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito. Portanto, se você está aqui, mas está com seu coração profundamente triste, por conta de acontecimentos, por conta de doenças, por conta de problemas diversos na sua vida, e você não sentiu essa presença de Deus, eu quero dizer: basta você crer que o Senhor está aqui, Ele habita com você, e Ele está falando com você agora. Amém. Porque é uma promessa de Jesus, que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. De igual modo, o mesmo Jesus nos diz assim, acerca da oração, a oração de fé, a oração que muda a nossa história, que muda os fatos, muda as coisas. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará. Ele me vê, mas nada diz a respeito de que eu o verei ou eu o sentirei. Agora eu pergunto: qual que é mais importante, irmãos? É Ele me ver. Eu não estou vendo, talvez não esteja sentindo, mas pela fé eu sei, Ele me vê e me recompensará. Mesmo porque, irmãos, até mesmo os discípulos, não era todo dia que se subia ao monte da transfiguração. Na verdade, a maior parte do tempo, Jesus esteve com os discípulos na planície. Estar no monte da transfiguração e ver a glória manifesta de Deus foi uma ocasião rara, foi uma ocasião especial, circunstancial, mas não permanente. Tanto é que foi tão bom, tão bom, tão bom estar no monte da transfiguração, que Pedro falou assim: Jesus não permaneceu. Vamos fazer uma tenda aqui, uma para o Senhor, outra para Elias, outra para Moisés, outra para nós aqui, discípulos. Sabe por quê, irmãos? Porque no monte da transfiguração estava muito bom, uma luz tremenda. Moisés, o grande Moisés, Elias, o grande profeta, esses dois são amados em Israel tremendamente. Ali falando com Jesus, e a voz de Deus falando: eu também não queria descer, mas Jesus diz assim: não, filho, não, filha, você tem que descer, porque a sua vida é lá embaixo. Mas Jesus está gostoso aqui. A Letícia está no ventre ali da Cássia, está muito gostoso. 9 meses ali, mas não vai ter jeito, essa semana não tem jeito. Ela sai. E ela vai chorar. Se ela pudesse dizer assim: quem me mandou tirar? O pastor Daniel. Porque está muito bom ali. Às vezes, amados, eu fico preocupado com crentes que só quer o gostoso, que só quer estar nessa transfiguração. Eu vou lhe dizer: Deus pode nos dar, sim, eventualmente, esse monte da transfiguração na nossa vida, mas não fique esperando todo dia isso.
que era a transfiguração. Nós somos humanos e por isso dotados de sentimentos, mas vida com Deus deve ser essencialmente uma vida de aliança, de pacto, de voto, de compromisso. Eu firmo um pacto com Deus e passo a minha existência dirigido por este pacto. Porque aí, irmão, quando eu estiver fraco, quando eu estiver me sentindo impotente, sem vontade, o que vai me sustentar, o que vai sustentar você, não serão os seus sentimentos, mas a aliança que você fez com Deus. Amém. Oh, glória a Deus! É isso, irmãos. Crente maduro não depende dos sentimentos, mas o crente maduro, ele se volta para o pacto que ele fez um dia com Cristo. E aí ele diz assim: eu sei que o Senhor está comigo neste deserto que eu estou passando. Porque quando tudo dentro de você disser não, lembre a sua alma que um dia você tomou o cálice da salvação. Lembre a sua alma que você traz no corpo as marcas de Cristo. Lembre a sua alma que agora você é filho de Deus. Lembre a sua alma que o seu nome está escrito no livro da vida. E aí você vai tranquilizar-se. Não permita que as suas emoções decidam as coisas, mas sujeite as suas emoções à fé, porque não é o que você sente que conta, mas o que Deus falou acerca daquilo. Que coisa bonita, né? Pode escrever essa frase. Não é o que você sente que conta, mas o que Deus falou acerca daquilo. Para terminar, lembro-me daquele texto de 1 Coríntios 13. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, agia como menino. Fazendo uma paráfrase desse texto, eu também digo: quando nós somos meninos, buscamos moveres, visões, êxtases, sensações. Quando somos meninos, os sentimentos são volúveis. Quando somos meninos, somos levados por emoções. Mas quando finalmente amadurecemos, desistimos das coisas próprias de meninos, e nos bastará a sua palavra, Senhor, e as promessas que o Senhor tem para a minha vida. Amém. Amada igreja em Santo André, o Senhor é conosco. Amém. O Senhor é contigo. Amém. O Senhor sabe exatamente o que você está sentindo, o que você está vivendo. O Senhor conhece o seu drama. O Senhor conhece as suas lutas e tem visto o seu choro e a sua lágrima. E às vezes você está como aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. As lágrimas são tantas, são tantas, são tantas, que nem reconhece que do lado dele está andando Jesus. Jesus está do seu lado. Amém. Ainda que você não tenha percebido, você acha que é alguém. Este alguém é Jesus. Portanto, nesta manhã, direcione todo o seu pensamento, a sua fé ao Senhor Jesus. Ao Senhor Jesus. Lembre daquele centurião romano, um outro texto, né? Olha os militares aí, confiando em Jesus, né? Os militares e pagãos lá romanos. Ele chega para Jesus e diz assim: Senhor, o meu servo está profundamente doente em casa. E Jesus diz assim: eu irei lá
Jesus não precisa. O Senhor é homem de autoridade. Basta uma palavra e meu servo libera. E é interessante, né, que aquele centurião, ele vai com Jesus, ele confia tanto em Jesus. Ele não leva a peça de roupa do servo, não leva a carteira profissional, identidade, mecha de cabelo, nada. Ele tão somente confia na palavra de Jesus. Jesus não precisa de pontos de contato nenhum. Jesus cura à distância. Eram 30 quilômetros que havia entre Caná da Galileia e Cafarnaum. E Jesus, para Jesus tanto faz, irmãos. Está perto, está longe, tudo a mesma coisa. O Senhor te abençoe. Amém. E que quando as suas emoções, os seus sentimentos quiserem tomar controle da situação, você fala: alma, pera lá, não é o que eu sinto, mas é o que Deus disse a respeito daquilo. Já pensou como vai ser a nossa vida? Transformada. Passaremos uma existência abençoada, tranquila, sem grandes sobressaltos, sem depender dos sentimentos e das emoções. Eles não são confiáveis. A única coisa que é confiável, irmãos e irmãs, que não muda nunca, é a palavra de Deus. Isto sim é o que nós temos que colocar a nossa vida e estarmos vivendo sobre ela. Que o Senhor te abençoe nesta manhã. E se você sentiu a presença de Deus ou não sentiu, tanto faz. O importante é que Ele está aqui. E esta palavra não foi minha, foi dele para você. Então somente creia e diga: glória a Deus. Amém. Coloque-se em pé, vamos orar. Amado Jesus, aqui estamos nós, ó Pai, volúveis, sentimentais, emocionais que nós somos, e o Senhor nos dá uma lambada nesta manhã. O Senhor está dizendo assim: filho, não se fie nessas coisas. Filha, não são as suas emoções ou seus sentimentos que decidem as coisas, sou eu, é a minha palavra, é a promessa que eu tenho sobre a sua vida. Isto sim é o que vale. Portanto, Deus, nesta manhã, nós queremos, ó Pai, fazer uma aliança, um concerto, um pacto contigo, de que a nossa vida estará sempre fiada na sua palavra, que os nossos sentimentos, eles são secundários, que o principal é o que o Senhor falou, é o que o Senhor prometeu para mim. Portanto, Senhor, nesta manhã, que cada irmão e cada irmã tenha crescido, aqui está, tenha crescido um pouco mais na sua fé. Que cada irmão e cada irmã saiba que o Senhor tem cuidado de você, que o Senhor está do seu lado, Ele está te abençoando, Ele está cuidando da sua vida e do seu futuro. Portanto, Senhor, nesta manhã, nós queremos sair daqui certos de que o Senhor falou conosco, certos de que a tua palavra é a verdade, certos, ó Deus, de que nós temos uma aliança contigo e o Senhor haverá de honrar esta aliança, e que nós devemos tão somente caminhar por fé e não pelo que vemos. Ó Deus, esteja conosco. Assim como aquele oficial do rei creu e foi embora, nós também queremos crer e caminharmos na nossa vida, no nosso dia a dia, sabendo que o Senhor ouviu o nosso pedido. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Podemos assentar, amados.